eles celebravam nas casas, dividiam o pão com alegria e entre eles era tudo fraterno. Por isso que esta iniciativa de incentivar e celebrar na casa das famílias traz para nós o início e a força da igreja que leva a palavra de Deus a toda a criatura, conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou: ide anunciar o Evangelho a toda a criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esta é a nossa missão de ser igreja, levar o Evangelho para as famílias, para que eles possam escutar, participar e viver, fazendo parte da grande comunidade, a nossa igreja, a nossa paróquia. E nós queremos, neste momento, de maneira muito especial, agradecer a Deus e também à Sagrada Família por nos ter concedido essa semana de unidade com as famílias. E agradecendo também a pastoral familiar, que sempre lutou, se esforçou para que as famílias fossem evangelizadas, catequizadas e transformadas no amor de Deus. E que Deus abençoe a pastoral familiar, que continua sempre fortes na fé e no amor, colaborando em prol da evangelização de nossas famílias. Que Deus e a Sagrada Família abençoe a cada um de vocês. E nessa festa da Assunção de Nossa Senhora, nós lembramos da origem dessa festa, que era 15 de agosto, mas a igreja no Brasil, ela facilita a participação dos fiéis, colocando essa festa no domingo seguinte, quando ela não cai propriamente no domingo, para que haja uma comunhão de todo o povo de Deus, celebrando essa mesma festa com alegria. A grande vitória de Jesus e também de Nossa Senhora. Por isso que nós rezamos também no terço: Nossa Senhora assunta ao céu. Nossa Senhora foi levada pelo seu próprio Filho de corpo e alma para o céu. É o dogma de fé que nós acreditamos e celebramos e vivemos com grande alegria a grande vitória daquela que soube aceitar toda a humanidade como mãe, quando lá na cruz nosso Senhor Jesus Cristo oferece: mulher, eis aí a tua mãe, eis o teu filho. E aquela hora em diante, Maria acompanhou João, o qual Jesus Cristo entregou a sua mãe com toda a confiança. E Ele entrega também a nós hoje, que somos filhos de Maria, para que nós também saibamos cuidar de Maria, da devoção a ela, a devoção também à Sagrada Família, porque nela nós temos o próprio Filho, Jesus, temos José, o esposo castiço de Maria, e a própria Maria, aquela que assumiu o compromisso, dizendo sim para o mundo. Ela não diz o sim somente para Deus naquele momento, mas para Deus ela diz o sim, mas esse eco de Maria se espalha pelo mundo inteiro, de todas as gerações, como ela mesma disse: daqui para frente, todas as gerações me chamarão de bendito. E nós veneramos e amamos Maria, e temos como nossa mãe, e também como nossa padroeira, como nossa intercessora, aquela que soube aceitar a vontade de Deus e nos ajuda também a aceitar essa vontade em nosso dia a dia. E Maria enfrentou desafios, enfrentou também preocupações, mas ela não teve medo. Ela assumiu e deu para todos nós segurança, e além de dar segurança, também deu esperança, nos dá conforto e alegria de ser filho de Deus e viver a graça que nos leva ao encontro definitivo com o Pai, onde nós um dia encontraremos na eternidade. E por Maria nós caminhamos, e com Maria nós vamos ao Cristo. Nessa simplicidade de Maria, nós todos também somos chamados para celebrar, para viver e para conquistar definitivamente a graça de Deus para nós, como também para todas as nossas famílias. Na primeira leitura de hoje, do livro do Apocalipse, nós encontramos alguns termos que nos levam a refletir melhor a presença e o amor de Deus em cada um de nós. No início, abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o compromisso que Deus faz com todos nós, compromisso de salvação. Então a aliança que Ele faz de estar sempre presente em nossas vidas, nos libertando, também nos amando e nos ajudando a fazer compromisso com Ele. Mas também aparece o quê? Aparece um grande sinal: a mulher vestida de sol. Quem é essa mulher? Essa mulher a igreja tem como Maria, e como também a igreja e o povo de Deus, o povo libertado do Egito para a terra prometida.
Esses três significados importantes, Maria, a igreja e também o povo de Deus que foi libertado, traz para nós como Maria que traz a sua coroa. É a coroa de 12 estrelas, é a coroa da justiça, a coroa da vitória, representando as 12 tribos de Israel, as 12 estrelas, os 12 apóstolos e as 12 nações que já era conhecida em toda a nação, ou seja, em todos os tempos. Também aparece do outro lado o grande sinal, o dragão. Quem é esse dragão? É a força do mal, que já vem desde o início dos tempos, tirando muitas vezes as pessoas do senso do sagrado e colocando muita gente à perdição. Hoje nós encontramos esse dragão como a política suja, encontramos também como as fraudes, os roubos, os sequestros, encontramos grandes traficantes de drogas aí, encontramos aqueles que camuflam, aqueles que oprimem, aqueles que matam, aqueles que tiram a vida das pessoas. Então são o tipo de dragão que nós encontramos querendo devorar a humanidade. Esse que estava aí, esse dragão prestes a devorar a criança que estava nascendo, podemos colocar numa igreja que estava nascendo sob a culpa dos apóstolos, e a força do mal não estava deixando, querendo deixar essa igreja progredir. Mas só que os apóstolos tiveram força, coragem, eles ficaram felizes por ser perseguidos e obedecendo a Cristo e não aos homens. Com isso, deu então o grande sinal: a mulher da luz, é Cristo que vem para salvar. Mas no mesmo tempo que essa criança que nasce para salvar a humanidade, ela é perseguida por toda a força do mal. São os Herodes da vida, os Herodes que o mundo tem hoje, que são tantos. E depois também nós vimos que essa cauda do dragão que vem derrubando todas as estrelas do céu, significa que os maus, aqueles que achavam que tinham poder, que matou Jesus Cristo, crucificou e matou. Mas no mesmo tempo, essa morte ela não foi definitiva, porque Cristo ressuscitou. Então a voz que vem do alto do céu proclama: agora realizou o que? A salvação, a força, a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele não morre mais, tem vida para sempre.